Mas eles tamparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, e enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Olha a serenidade dele: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu. Amém? A Bíblia usa a expressão adormeceu. Não é que a pessoa vai ficar dormindo, não, depois que ela morre, não. É no sentido, vai ser leve, vai ser uma transição. Você dorme, você nem vê. E ele adormeceu, irmãos. Em outra versão da Bíblia, começa dizendo assim, ó: homens de cabeça dura, homens insensíveis. Irmãos, ele estava falando para quem? Para quem jejuava 2 vezes por semana, ia no templo e jejuava. Ele não estava falando para qualquer pessoa, não. Eram homens conhecedores da palavra. Ele estava falando para esse tipo de gente. E muitas vezes nós podemos cometer os mesmos erros, ser duros, resistentes ao Espírito Santo. Eu vou só abrir um parênteses aqui, porque esse testemunho é maravilhoso. Eu falei que eu sou da presbiteriana, né? E no geral é uma igreja mais tradicional. A gente tem que respeitar. A gente também tem que concordar que tem gente muito cheia do Espírito Santo lá dentro. Porque às vezes confunde, viu, irmãos? A gente vai numa igreja muito avivada, pensa que um monte de oração em língua, um monte de profecia, às vezes a pessoa é cheia, às vezes não é. Então aquilo é só barulho. Mas tem muita gente, na nossa igreja mesmo tem muita gente pentecostal. Aliás, todo cristão é pentecostal. Todo, tradicional, avivado, porque todos vieram de Pentecostes. Amém? E aí, o que acontece? Fiquei sabendo que a banda Vineyard, aquele ministério de louvor maravilhoso, eles iam tocar numa igreja lá em Franca. E, agora já falei a cidade, hein? Mas tem que contar, irmãos, faz parte. O que aconteceu? Eu fui nesse ministério, irmãos. O culto, na minha opinião, parecia uma geladeira. Irmãos, o moço foi falando de exemplos nada a ver, comparando com a Bíblia, uma coisa assim, parecendo um seminário coach, uma palestra motivacional. Aí eu com meu amigo Faber, está aqui comigo, a gente ficou do lado de fora. Eu falava para ele: cara, vamos lá para o McDonald's, cara. Vamos sair antes do culto, cara, não aguento isso aqui, cara. Não que a gente é melhor, mas, cara, cadê o fogo do Espírito Santo? Cadê esse fogo, cara? Cara, e não era culpa do ministério, mas a igreja inteira. E estava lotado. E aí, a gente foi resistindo. Vamos esperar, agora mesmo acaba. Vai, sabe quando você está naquele negócio, né? Você até quer dar uma forcinha para ver se sente alguma coisa, para ver se concentra, mas é até difícil concentrar na palavra. E aí, no final, o moço falou assim: se alguém está sentindo um vazio no coração, vem aqui na frente, nós vamos orar. Aí na hora eu pensei: opa, me identifiquei, estou sentindo esse vazio, estou muito mal, gente. Mas eu pensei: eu não vou se o meu amigo não me cutucar. Não deu nem tempo de pensar, ele já me cutucou. É nós, vamos lá. Irmãos, chegamos lá na porta, lá na frente do púlpito. A minha oração era assim: Deus, cadê o fogo? Tem misericórdia, Senhor. Que ponto a gente chegou? O que aconteceu com a igreja? Porque eu me converti no fogo, na unção. E aí, comecei assim. Aí veio uma senhorinha, pôs a mão no meu ombro, e ela começou a orar por mim. Até aí tudo bem. Quando vi ela, começou a orar em línguas. Na hora, eu nem olhei, né? Mas assim, eu me assustei. Falei: gente, tem alguém orando em línguas aqui dentro. Essa senhorinha foi orando. Irmãos, meu coração foi queimando. Até que essa mulher falou para mim assim: meu filho, eu ouvi o teu clamor lá fora. Irmãos, para que essa mulher foi falar isso? Foi Deus, irmão, não foi essa mulher. Não tinha como ver, estava lotada a igreja. E ela nem sabia do que a gente estava falando. Irmãos, veio um fogo do Espírito Santo. Eu disparei a orar em línguas incontrolavelmente. Irmãos, vi uma unção tão grande que eu fazia assim, ó, e fui dando. Irmãos, eu dei, acho que umas 100 palmadas no chão. A unção foi tão grande, irmãos, que quem me contou foi um outro amigo meu que estava lá no fundo. Ele falou: Juninho, todo mundo começou a levantar a mão e expulsar o demônio. Eles acharam que você tinha ficado endemoniado, cara. Eles nunca viram um negócio desse, eu acho. Vai escutando. O moço do Vineyard começou a colocar a mão em cima da minha. Dentro de mim, irmãos, veio uma ousadia. E eu lembrei daquele versículo que o apóstolo falou: não apaguem o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito.
Irmãos, eu estava prontinho, preparado o dedo já. Eu ia apontar na cara dele. Ele falou, não apaga o Espírito Santo, porque eu percebi que ele estava querendo apagar. Irmãos, na hora ele falou, moço, enquanto você orava em línguas, Deus me revelou. Aquele cara entrou na unção, sabe? Deus me revelou e começou a profetizar. Terminou, irmãos, o culto. Nossa, eu fiz uma poça de lágrima ali. O pastor da igreja veio conversar comigo. Ele estava assim, ó, vermelho, morrendo de vergonha. E ele queria saber tudo de mim. Ele falou, cara, você é da onde? De qual igreja? Vem um dia visitar nós aqui. Ele ficou muito sem graça. Eu não sabia por quê. Vai escutando. Na hora que nós saímos de lá, os jovens fizeram uma rodinha em volta de nós. E eles falaram, ô moço, o que aconteceu? Nós ficamos muito preocupados com você, ué. Parece que você está chorando muito. E, cara, eles queriam saber. Eu falei, gente, existe uma manifestação do Espírito Santo, que é quando ele te enche, você começa a orar em línguas. Eu comecei a falar, eles nunca tinham ouvido sobre isso, não tinham noção. Às vezes você pensa que o pessoal da igreja está por dentro, não está, não sabia, não tinha conhecimento. Vai escutando. Fui embora, eu não caí a ficha do que tinha acontecido ainda, foi difícil processar tudo aquilo. Eu não tinha noção. Se eu fosse agir racionalmente, eu não faria aquilo jamais. Passou aquela semana, a gente tinha o costume de, eu e o moço que trabalhava na empresa do meu pai, a gente orava de caminhonete, estendendo as mãos para as empresas, para as casas, abençoando, profetizando. E aí, fomos lá na porta da igreja, e eu falando, Deus, me revela o que aconteceu, eu não entendi nada. Irmãos, o assunto já estava viralizando em Franca. O que aconteceu naquela igreja. E aí esse amigo meu me contou no dia seguinte, falou, olha, você não vai acreditar o que aconteceu. Há uma semana antes, um casal estava tocando piano de cauda, porque era aquela igreja que tem até panfleto para você acompanhar o começo, o meio e o fim do culto. Eles estavam tocando piano e o Espírito Santo encheu eles e eles começaram a orar em línguas. Eles começaram a orar em línguas. Sabe o que aconteceu no final do culto? O pastor pediu para os dois se retirarem da igreja e saírem da igreja. Irmãos, o Espírito Santo estava querendo fazer uma obra naquela igreja. E o que eu entendi era isso, e eles apagaram o Espírito, estavam tentando apagar, não sei o que aconteceu depois, mas irmãos, os jovens estavam com sede do Espírito Santo. Então, ele falou aqui, Estevão, homens de cabeça dura, insensíveis, e se a gente não tomar cuidado, a gente pode se tornar assim. E aí, quando a gente olha para Estevão, a gente pode pensar assim, como que uma pessoa tão boa, tão cheia de Deus, pode passar por uma situação dessa, ser assassinado de maneira cruel, de uma forma terrível, tão injustamente. E aí eu vou te mostrar ao longo dessa mensagem que Deus tem um plano para cada coisa. E deixa eu te dizer uma coisa, a pessoa que lá fora, o coração dela, ele não pode ser mudado se não for pela graça de Deus. A pessoa está cega, não julgue a pessoa, porque um dia você estava assim também. E aí o que aconteceu? Qual foi o resultado dessa morte de Estevão? É isso que nós vamos ver. Em primeiro lugar, para Estevão, aquela morte representou coisa boa, coroação. Guarde isso, coroação. Ele foi coroado, porque Apocalipse 2, versículo 10 diz assim, seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Amém? Então para você existe uma coroa reservada. E a Bíblia diz que Jesus está sentado à direita do Pai. Só que naquele momento Jesus fez questão de ficar em pé. É o único momento que você vai ver isso. Para quê? Para receber o primeiro Marte. Porque a partir dali viria um tempo onde muitos seriam martirizados, seriam mortos por Jesus. Ele foi o primeiro Marte. E é interessante, se você ler aquela passagem que nós lemos, Estevão não foi somente julgado de uma forma muito parecida com Jesus, mas ele orou também de uma forma muito parecida com Jesus.